Querido ouvinte, nesta hora queremos fazer uma meditação toda especial e que essa meditação, que essa mensagem, temos a intenção de não colocar nenhuma palavra minha ou o que eu acho sobre o assunto de quem é o Consolador da humanidade. Existe dentro das igrejas, dentro de todas as particularidades religiosas, um conceito, ao meu ver, um pouco distorcido, ou algumas partes muito distorcidas do que a palavra de Deus diz e o que do Espírito Profecia fala. E nessa hora, desejamos a fazer uma mensagem que não tenha nenhuma palavra humana, nenhuma consideração minha e de nenhum ser humano. Vamos tentar extrair da palavra de Deus tudo aquilo que essa mensagem pode anunciar e do Espírito Profecia. Eu apenas vou trazer as mensagens para você fazer o julgamento e poder aprender de quem é realmente o Consolador da humanidade. Cristo revelou esse Consolador em São João 14, verso 16, aonde eu vou ler, querido ouvinte, na João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, e também vou pegar algumas referências da King James 1611. Aqui na João Ferreira de Almeida, no padre João Ferreira de Almeida, ele diz o seguinte: eu rogarei ao Pai e ele nos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Agora, esse consolador, ele tem uma palavra grega que é paráclitos, ou paracletos, como muita gente fala e como muita gente verbaliza. Mas essa palavra, ela tem alguns sentidos que não é só consolador, mas também advogado e outras mais. Temos aqui nesse momento como consolador, e ele aparece em São João 16, verso 7, ele aparece em São João 14, verso 26, ele aparece em São João 15, verso 26, 1 João capítulo 2, verso 1, e principalmente em 1 João capítulo 2, verso 1, ele se refere mais a advogado, aquele que, vamos dizer assim, tem a causa do ser humano perante o Pai. E esse advogado, ele tem um propósito de ser o nosso advogado perante o Pai, devido a, vamos dizer assim, ao pecado que toda a humanidade tem, todo ser humano tem, e que aquele que crê em Cristo, Jesus é o defensor, então, dessa pessoa diante do Pai. Agora, quem é esse consolador? Porque existem pessoas que falam muitas coisas sobre esse consolador. Agora, vamos ver aqui os versos, principalmente, seguindo na sequência, em São João 14, o verso 16 eu já li, mas eu vou repetir. Eu rogarei ao Pai, e ele nos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Aqui, esse outro consolador, Cristo quis dizer ele mesmo, numa outra dispensação. Agora, para poder provar isso, vamos tentar ler os versos subsequentes para poder, vamos dizer assim, envolver toda essa perícope, porque esse tema ele está do verso 16 até o verso 31. E dentro dessa perícope nós temos que buscar tudo aquilo que Jesus falou para vermos o que mais nós podemos extrair do que esse primeiro verso do enunciado de Cristo, desse outro consolador. No verso 17, Jesus diz o seguinte: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Aqui Jesus fala duas vezes, nesse verso 17 de São João 14, que é ele mesmo. Porque ele diz, o Espírito da verdade. No 14, verso 6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que eram as três portas do santuário. Então, quando ele diz o Espírito da verdade, era o Espírito dele, que ele era a verdade, e ele ainda na subsequência do verso, ele diz,
porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis porque ele habita convosco. Quem é que habitava com eles? Era Cristo. Agora, no verso 18, ele diz: Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Veja bem que expressão especial que Jesus diz aqui. Quando ele diz: Não vos deixarei órfão, é porque Jesus sabia que ele ia morrer e sabe que toda vez que alguém morre, alguém fica órfão. Mas tem um detalhe que Jesus disse: Não vos deixarei órfão. Quer dizer que, mesmo com a morte dele, os discípulos não ficariam, vamos dizer assim, órfãos de Cristo Jesus. No verso 18, ele diz, então, essa expressão: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Agora, no verso 19, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Aqui Jesus faz referência do que ele mesmo morrendo, ele ressuscitaria e ele estaria vivo, como hoje ele está vivo nos céus. E ele diz que os discípulos também não morreriam e eles veriam ele. No Pentecostes, evidentemente, Jesus estava se referindo. Agora, no verso 20, Jesus diz o seguinte: Naquele dia, vós conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Como é que Jesus ia estar nos discípulos, em vós? Através do seu Espírito. Porque ele disse lá em Mateus 28, 20: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como é que Jesus ia estar comigo e com você, querido ouvinte, e com os discípulos? Através do Espírito. Era uma manifestação espiritual que Cristo queria fazer referência. Verso 21, Jesus diz o seguinte: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Como é que Cristo ia se manifestar? Através do Espírito. Agora, verso 22. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Os discípulos, até aquele momento, eles não tinham uma compreensão espiritual. No Espírito de Profecia fala isso, mas eu não vou enunciar isso para não ficar muito extensa a minha mensagem, para você não ficar enfadado. Mas quem quer pesquisar vai encontrar esses dizeres. Agora, no verso 23, Jesus fala algo impressionante. Jesus diz o seguinte: Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me ama e guarda a minha palavra, veja bem, aqui nessa parte, Jesus está se referindo a que nós fiquemos em cima da palavra, naquilo que ele falou, não aquilo que as igrejas falam, ou aquilo que os pastores falam, ou aquilo que eu vou falar. Você tem que ficar em cima da palavra. E é muito importante que você não vá atrás de pessoas, mas daquilo que está escrito, naquilo que Jesus falou. E aí, então, eu vou repetir para que fique bem claro isso. Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me ama, guardar a minha palavra. É aquilo que Jesus fala, é que fica valendo. E ele diz: E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Aqui tem um detalhe, não tenho palavras para verbalizar a clareza e a profundidade desse verso. Jesus está dizendo que, se nós guardarmos a palavra, ele e o Pai virá a nós e fará em nós morada. Isso significa dizer através do Espírito de Cristo e do Espírito do Pai, porque é um Espírito só. Porque Jesus foi gerado do Pai. E é uma coisa muito importante, porque Deus quer realmente fazer morada em nós, através do Espírito Santo. Agora, no verso 24, ele diz o seguinte: Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Olha a profundidade que Jesus quer que nós tenhamos a respeito daquilo que está verbalizado na palavra de Deus. E ele ainda diz: E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Aqui tem um detalhe muito especial. Se Jesus foi enviado, como diz aqui, é porque ele existia antes, e nós sabemos disso. Cristo, desde a eternidade, foi gerado pelo Pai. Mas tem um detalhe que
seguindo adiante, vamos descobrir outras coisas mais, vamos dizer assim, mais complementares dessa que estamos falando. No verso 25, isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Olha, todo o ensejo que Jesus dá é para mostrar para os discípulos aquilo que ia acontecer para que eles não ficassem desatendidos ou ignorantes com relação a esse fato. E hoje nós estamos vendo que muita gente não está compreendendo quem é o Consolador. E nesta manhã, nessa nossa, vamos dizer assim, nessa nossa condição de fazer essa mensagem, você possa entender aquilo que a palavra de Deus e aquilo que o Espírito de Profecia fala sobre o assunto. Eu vou repetir o verso 25. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, olha aí o que Jesus fala agora. Em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Agora, no verso 27, olha só o que Jesus fala no verso 27. Deixo-vos a paz. A minha paz não é de um outro, é a paz de Cristo. E ele diz ainda: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Veja bem, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse. Vou e volto para vós. Se me amais, se me amardes, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. E aqui Jesus continua até o verso 31. Mas eu quero fazer uma referência especial no verso 28. Ouviste o que eu vos disse. Vou e volto para vós. Como é que Jesus ia voltar? Através do Espírito. Jesus, ele tem duas personalidades. A personalidade humana, que hoje está no céu, sendo o sumo sacerdote, fazendo então a expiação, fazendo hoje o trabalho de limpeza no santuário nesse templo, e ele quer limpar o meu templo e o seu templo, se você acredita nisso. E ele está então fazendo os últimos preparativos para, depois do fechamento da porta da graça e da queda das pragas, do fechamento da porta da graça, logo depois Cristo vai voltar. Agora, veja bem, quando ele diz que vou e volto para vós outros, é algo muito especial. Vou e volto para junto de vós. E essa parte eu gostaria de fazer algumas menções aqui. O Evangelho Eterno, lá em Colossenses, capítulo 1, verso 26 a 28, Paulo fala desse mistério de Cristo, que agora nós não vamos abordar aqui, porque o tema é outro. Porque o tema agora é quem é o Consolador da humanidade. E quando Paulo faz referência do mistério de Cristo, o mistério de Cristo e do Evangelho é Cristo em nós a esperança da glória. Por que Cristo em nós? Porque a glória que no Apocalipse 18 fala que o anjo vai ser, na verdade, é o mensageiro de Deus tendo dentro dele Cristo. E é através do Espírito Santo. Agora, se você me der licença, eu vou tentar mostrar para você alguns versos muito especiais na palavra de Deus, para que a gente possa dizer nesta hora que nenhuma palavra humana, mas tudo o que está na Bíblia e o que está revelado, para que você possa compreender realmente essa verdade, para que não sejamos nesse tempo enganados. Em 1 João, no capítulo 4, eu vou abrir minha Bíblia aqui, no capítulo 4 de 1 João, e no verso 13, aqui o apóstolo João ele faz uma colocação especial para nós podermos compreender que o Espírito Santo é realmente o Espírito de Cristo, onde ele diz o seguinte: nisto conhecemos que permanecemos nele e nele em nós, em que nos deu o seu Espírito. O apóstolo João aqui, ele não desconhecia, muito pelo contrário, ele corrobora conosco nesta manhã, nesta parte da mensagem, para que você possa compreender aquilo que o apóstolo João fala a respeito desse assunto. Ele diz:
Nisto conhecemos que permanecemos nele. Nele em quem? Em Cristo. E que ele nos dá o seu Espírito. É muito especial esse verso aqui. E em Gálatas, no capítulo 4 e o verso 6, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz o seguinte: e porque vós sois filhos, porque em Cristo Jesus, como João falou lá, somos filhos de Deus também, co-herdeiros, como segundo Pedro 1, verso 4 fala. Agora, e porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Veja bem, aqui o apóstolo Paulo mostra que porque somos filhos agora, porque cremos em Cristo e somos co-herdeiros com Cristo do reino de Deus, ele diz que Deus Pai enviou ao nosso coração, quem? O Espírito do seu Filho. Então, não há dúvidas de que o Espírito Santo realmente é o próprio Cristo na personalidade divina. Agora, Isaías, no capítulo 48 e o verso 16, eu estou aqui buscando no capítulo 48 e o verso 16, o profeta Isaías nos dá uma outra visão de um outro ângulo para que nós possamos compreender essa mensagem cada vez mais clara. Diz Deus através de Isaías: chegai-vos a mim, eu vi isto, não falei em segredo, desde o princípio, desde o tempo em que isto vem acontecendo. Tenho estado lá. Agora, o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Veja só, aqui, Isaías deixa claro que o Espírito é o Espírito de Deus. E aqui, ele parafraseia exatamente o que segundo Timóteo, no capítulo 2 e o verso, perdão, no capítulo 1 e o verso 9. Eu vou buscar aqui para nós não perdermos o raciocínio bíblico dessa mensagem que nesta hora queremos dar a todo ouvinte. Então, em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, a palavra de Deus diz o seguinte: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a própria determinação e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Isaías lá fala isso. E agora, então, Paulo, em 2 Timóteo, ele parece que busca esse texto e complementa, dizendo que, pela graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, como Isaías faz referência no capítulo 48, verso 16. Mas Paulo, ele enriquece ainda mais o tema, quando ele fala em Romanos, e eu vou buscar o texto aqui em Romanos, no capítulo 8, veja, querido ouvinte, como a palavra de Deus, ela é muito... Por isso que Deus é muito sábio para errar. Ele sabia que esse consolador, que hoje é outro, que não é Cristo, e que por isso as igrejas estão no estado que estão, porque buscaram daquilo que é de Cristo em um outro personagem, que nós aqui vamos fazer referências mais tarde. Aqui em Romanos, no capítulo 8, do verso 8 ao verso 11, Paulo diz o seguinte: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, tem que ser espiritualmente. No verso 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Verso 10. Se, porém, Cristo está em vós, através do Espírito, evidentemente, quando Mateus fala 28, 20, que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, não era outro, era Cristo. E aqui, então, no verso 11, ele diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo, Jesus, dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal
por meio do seu Espírito, que em vós habita. Veja que eu estou tentando mostrar, eu poderia trazer aqui muitos outros versos, mas estou tentando mostrar numa sequência que você possa fazer ajuntamento e poder compreender que realmente o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, é o Espírito de Deus. E aqui, em Romanos 8, do verso 8 ao verso 11, Paulo não deixa dúvida nenhuma para os romanos que Cristo viria ficar com a humanidade através do Espírito Santo. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, e aqui então, Paulo continua fazendo o seu esclarecimento sobre esse assunto, ele diz no verso 17 e 18, algo que nós precisamos meditar. Ele diz o seguinte: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Quem é o Senhor? É Jesus Cristo. Não tem outro Senhor. Só existe um Deus e um Senhor, que é Jesus Cristo. E no verso 18 de 2 Coríntios, capítulo 3, ele diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Quem é Senhor? Jesus Cristo. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, quando Cristo faz, quando lá no ventre de Maria, Cristo faz esse casamento da humanidade com a divindade, é porque Cristo agora quer nos devolver, através desse entendimento, através dessa crença, porque é através da fé. E essa crença, Deus quer que nós a tenhamos para que em Cristo Jesus nós possamos ter de volta, então, a imagem e semelhança de Deus perdida lá no Éden pelo pecado de Adão. Agora, em 1 Coríntios, capítulo 15, e o verso 45, veja bem, querido ouvinte, Paulo faz uma colocação agora muito importante em 1 Coríntios 15, 45. Pois assim como está escrito, o primeiro homem, no caso Adão, foi feito alma vivente. O segundo Adão, quem é o segundo Adão? É Cristo. Aí diz, porém, é espírito vivificante. Então, Adão é alma vivente, Cristo é espírito vivificante. Para quem? Para aquele que crê, não é aquele que não crê. Agora, em Filipenses, ainda Paulo, sempre Paulo, nos dando os complementos e uma, vamos dizer assim, uma clareza de complementar essa parte muito especial, quando ele diz no capítulo 1 e o verso 19, Paulo diz para os filipenses o seguinte: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela vossa provisão do Espírito de Cristo, ou de Jesus Cristo, me redundará em liberdade. Paulo, aqui, mais uma vez, ele faz referência de que naquilo que ele estava, mesmo preso, mas numa liberdade, por quê? Porque não é algemar o corpo que alguém fique algemado. O Espírito de Cristo não tem algemas. E aí, então, Paulo faz essa referência, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica, pelas vossas orações, Paulo quis dizer, e pela provisão do Espírito de Cristo, me redundará em liberdade. E Paulo tinha essa consciência muito especial. Agora, em Atos dos Apóstolos, temos algo que nos ajuda bastante a nós podermos compreender esta mensagem desta manhã, quando nós lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28, aqui o escritor de Atos, que muitos dizem que é Lucas, aqui ele diz o seguinte: atentai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, ao qual ele comprou com seu próprio sangue. Se alguém tinha alguma dúvida até aqui nesse momento de que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, e não outro, como se fala por aí, agora a gente vê que aqui o escritor de Atos, ele faz uma miscigenação do Espírito Santo com Cristo, porque ele diz que o Espírito Santo comprou com seu próprio sangue. O Espírito Santo não comprou
ele como Espírito, mas foi Cristo. Porque o Espírito Santo e Cristo são duas personalidades distintas, mas é o Cristo, é o mistério do Evangelho. Quando é um mistério, nós temos que aceitar. Não devemos discutir sobre o Espírito Santo. Nós devemos aceitar o que a palavra de Deus diz e o que o Espírito Profecia diz. Se o escritor de Atos, inspirado por Deus, ele mostra que o Espírito Santo é o próprio Cristo, quem é eu e quem é você, ou quem é o pastor, ou quem é o humano que diga diferente? Não existe isso. E se você não entendeu até agora, quem gosta do Espírito de Profecia e quem estuda o Espírito de Profecia, eu vou citar alguns textos aqui do Espírito de Profecia para mostrar essa realidade. Em Desejado de Todas as Nações, na página 671, a escritora, inspirada por Deus, a profeta diz o seguinte: Cristo deu o seu Espírito como poder divino para vencer todas as tendências herdadas e cultivadas para o mal e gravar o seu próprio caráter em sua igreja. Quando a profeta fala que Cristo deu o seu Espírito como poder divino para vencer todas as tendências herdadas e cultivadas, aqui está o que muitos pastores falam, que é impossível deixar de pecar. Esta expressão, essa verbalização, é uma heresia e é um insulto contra o Espírito Santo de Deus. Porque Deus deu o seu Espírito através de Cristo Jesus para que nós possamos vencer o pecado. E dizer que isso é impossível é chamar Deus de mentiroso. E isso não é correto. Em manuscrito Release, em volume 14, página 179, a profeta diz o seguinte: é pela fé em Jesus Cristo como Salvador pessoal que se recebe o Espírito Santo. É pela fé que o Espírito Santo, que é o Consolador, o próprio Cristo invisível, é recebido. Terceira citação, manuscrito 7 de 1902. É preciso compreender que o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, é o verdadeiro Consolador. Em Desejado de Todas as Nações, eu cito agora a passagem 4, capítulo 73, página 473.3, a profeta diz o seguinte: o Espírito Santo é o representante de Cristo, mas despojado de sua personalidade humana, independente dela. Aqui, a profeta está se referindo, porque Cristo tem duas personalidades. Ela está se referindo à personalidade divina, que é o Espírito Santo. E ela diz: Cristo não podia estar em toda parte em pessoa. Era, portanto, de interesse deles que ele fosse ao Pai e enviasse o Espírito como sucessor na terra. Ninguém poderia ter, então, vantagem devido à sua situação em seu contato pessoal com Cristo. Pelo Espírito, o Salvador seria acessível a todos. Nesse sentido, estaria mais perto deles do que se não subisse ao alto. Aquele que não ama será amado por meu Pai. Eu e o Pai o amarei e me manifestarei a ele. Ainda em Desejado de Todas as Nações, no capítulo 16, página 108.1, a profeta diz o seguinte: conquanto serviço houvesse de ser transferido do templo terrestre ao celestial, embora o santuário de nosso grande sumo sacerdote fosse invisível aos olhos humanos, todavia os discípulos não sofreriam com isso nenhum detrimento, não experimentariam nenhuma falha em sua comunicação, nem enfraquecimento do poder divino. A ausência do Salvador, enquanto Cristo ministra no santuário de cima, continua a ser, por meio do seu Espírito, o ministro da igreja na terra. Ausente, não dos nossos olhos, cumpre-se, entretanto, a promessa que nos deu ao partir. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aqui, a profeta fala bem claro que Cristo, nas suas duas personalidades, uma delas está no céu ministrando como sumo sacerdote, e a outra personalidade está na terra fazendo o quê? Ela diz o seguinte: para que seja o ministro da igreja na terra.
Se você não crê nisso, com estas passagens, eu vou continuar citando outras. Ainda em manuscrito Releasing, volume 8, página 49, a profeta diz o seguinte: o Salvador é nosso consolador. Por isso eu tenho provado que ele é. Veja bem, a própria escritora fala que o Salvador é nosso consolador. Por isso eu tenho provado que ele é. Agora, em Missionários do Lar, 1º de novembro de 1893, ela escreve o seguinte: o Espírito Santo é o confortador, com a presença de Cristo para a alma. Oitava citação, em Sinais dos Tempos, do dia 23 de novembro de 1891. O Espírito Divino que o Redentor do mundo prometeu enviar é a presença e poder de Deus. Olha só. Nona citação. Em Meditações Matinais, refletindo a Cristo, do dia 7 de janeiro, ela diz o seguinte: veja bem essa citação, querido ouvinte. A razão pela qual as igrejas estão fracas, doentes e prestes a morrer é que o inimigo trouxe influências de naturezas desanimadoras sobre almas trêmulas. O Satanás, procurou afastar Jesus de sua visão como consolador, como aquele que repreende, que adverte e que os admoesta, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Aqui, veja bem, existem citações que muitas pessoas dizem que Ellen White acreditava em outra doutrina. Ellen White não acreditava em outra doutrina. Depois de todas essas citações que eu estou te dando, você vai entender que Ellen White nunca cria nessa doutrina que está aí hoje, vamos dizer assim, fazendo toda essa confusão, porque a liderança um dia trouxe para dentro uma doutrina de Babilônia. Ela diz o seguinte, que essas almas trêmulas e essa igreja que está prestes a morrer, sem falta de fé, sem falta disso, é porque não trouxeram o Consolador que é Cristo Jesus, trouxeram outro. Citação 10, carta 66, 10 de abril de 1894. Ela diz o seguinte: o Senhor está chegando. Queremos entendimento completo e perfeito que somente o Senhor pode dar. Não é seguro pegar o Espírito de outro. Queremos o Espírito Santo, que é Cristo Jesus. Olha só as citações. Eu não estou falando nada meu. Citando Bíblia, Espírito e Profecia. Agora, eu vou citar o último. Não, vou citar ainda dois. Diz o seguinte: o Salvador, aqui é manuscrito Release, em volume 8, página 49. O Salvador é nosso consolador. Isto eu tenho provado que ele é. Agora, querido ouvinte, querido irmão, em Apocalipse 3, verso 18, Cristo fala uma coisa muito importante. E por isso que Deus, ele é muito sábio para errar. Deus não erra. E ele escreveu isso para mostrar para você e para mim que aquilo que nós cremos que é outro hoje é Cristo, porque ele diz o seguinte: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, não é do outro. Cristo está dizendo aqui, queridos, comprem de mim o ouro refinado pelo fogo. Agora ele diz mais o seguinte: e vestiduras brancas para te vestires, que é o caráter dele, e colírio nos olhos para que vejas, e para que não seja manifesto a tua nudez. Agora, no verso 19, eu repreendo e disciplino quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Agora, Jesus está batendo numa porta que não é ele. Ele sabe que quase todas as igrejas hoje colocaram outra porta que não é Cristo. E agora, em Efésios capítulo 2, é interessante que nós entendamos o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Efésios capítulo 2, versos 22 e 23. Paulo faz referência aqui de uma coisa que agora é oportuno falar. Paulo diz o seguinte: e pôs, no caso Cristo, e pôs as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre
todas as coisas e deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Quem tudo enche em todas as coisas é Cristo, não é outro. Esse outro aí não é aquele Cristo que está aqui mencionado. E Paulo complementa no capítulo 4 de Efésios, no verso 10, ele continua dizendo que Cristo quer encher todas as coisas dentro das igrejas que realmente querem que Cristo seja o Consolador. Paulo diz o seguinte em Efésios 4:10: aquele que desceu é também aquele que subiu, acima de todas as coisas, para encher todas as coisas. Aqui você pode compreender bem o que é e quem é o Consolador, que é Cristo Jesus. E se você não compreendeu, quando Cristo subiu, ele deixou dito bem claro: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Cristo estaria conosco através do seu Espírito, que é o mesmo Espírito do Pai, porque não existe dois Espíritos. Cristo, ele foi gerado do Pai e por isso ele tem todas as características do Pai. Mas o Pai é o Pai, Cristo é o Filho. E o Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus, que é de Cristo e do Pai. Não existe três, existe dois, mas com três personalidades, porque Cristo tem duas. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem e que estas verbalizações que aqui foram colocadas, que não são minhas, eu apenas aqui sou um transmissor, para que você possa ser ajudado por esse Espírito que é de Cristo, para que você possa compreender e ainda em tempo buscar essa misericórdia que a porta da graça ainda está fechada, para que você e eu possamos nos converter, porque precisamos nos converter nessa grande verdade, para que Deus possa fazer em nós aquilo que ainda nós não deixamos, por termos sido incrédulos nessa parte. Então, querido ouvinte, querido irmão, o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, o Espírito do Pai, mas é despojado da humanidade, porque Cristo humano está no céu fazendo o trabalho de limpeza do santuário nesse tempo. E o seu Espírito está aqui na terra ministrando para que eu e você, tendo esse Espírito em nós, possamos realmente ser convertidos e então sim, possamos um dia herdar o reino dos céus. E eu espero que você esteja lá e que eu também esteja. Amém.